Olá, gente! Vamos dar seguimento aos nossos estudos hoje. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo à nossa jornada de estudos, do nosso baralho cigano. Você que já vem acompanhando a gente, seja muito bem-vindo também. E hoje a gente vai falar sobre a nossa carta número 2, que é a carta do trevo, e trazer um pouco sobre essa energia para dentro da nossa vida, buscar refletir um pouco sobre o que essa energia ela traz para o nosso dia a dia, para que a gente possa estar compreendendo alguns processos pessoais e internos que acontecem com a gente ao longo da nossa jornada. Muitas vezes a gente tem um sonho muito grande que estava lá adormecido ou está latente em nós ali, gritando e falando, pedindo a nós a chance de ser realizado. E a gente até arrisca algumas vezes, né? A gente algumas vezes se sente incapaz, acha que aquele obstáculo é muito maior do que nós. Outras vezes a gente até tem coragem de dar os primeiros passos, mas aí o que acontece? No meio do caminho vem todas as dificuldades que a gente enfrenta para que a gente possa de fato chegar nesse objetivo final. E aí é onde a gente para perceber que muitas vezes a gente identifica no outro ou nas circunstâncias externas da vida os grandes problemas, ou diria até os grandes motivos que nós encontramos para não fazer o que precisa ser feito. Eu posso falar também, chamar esses motivos de grandes desculpas que a gente dá para a gente mesmo, porque essa é a realidade. Muitas vezes a gente diz que, olha, eu vou fazer isso hoje, mas aí vem, choveu, você ficou com frio, adoeceu, porque meu filho, ele não me ajudou, porque meu marido não me apoia, porque meu chefe, ele não me reconhece, porque eu não sei o suficiente ainda, eu preciso, não tenho dinheiro, porque... Então são tantas desculpas e são tantos motivos, que muitas vezes são motivos reais, mas muitas vezes são motivos que nós criamos para nós mesmos. Eles acabam travando a nossa caminhada. Porque se você parar para perceber, será que os obstáculos deles são muitos ou é você que está sem foco? Será que os obstáculos eles são muitos ou você que não está persistindo e sendo determinado da forma que você deveria para alcançar os seus objetivos? Será que você está desistindo na primeira dificuldade? O primeiro passo que a gente precisa dar é reconhecer que estamos num momento de dificuldade, de teste, para que a gente possa, de fato, vencer esses obstáculos internos que a gente cria, para que com esse reconhecimento, com essa consciência de que o grande problema não está fora de nós, mas em nós, e trazer essa autorresponsabilidade para os nossos atos, para aquilo que sentimos, para aquilo que guardamos em nossas mentes, nos nossos corações e que dificulta a nossa caminhada. A gente precisa perceber, entender que isso existe, né? Parar de culpar o outro, parar de culpar as circunstâncias da vida, porque se nós somos sempre fruto das circunstâncias da vida, que paz e qual felicidade interior nós de fato temos? Se sempre somos frutos do meio, quando é que vamos de fato ser frutos de nós mesmos, enquanto seres, enquanto pessoas, enquanto indivíduos na vida? Então, se sempre ficamos muito vulneráveis ao que está fora de nós, a gente vai ter sempre dificuldade de ter essa força interior e de romper as barreiras que a vida nos traz. Então, ter essa consciência de que grande parte dos obstáculos que temos nas nossas vidas, eles são criados em nossas mentes a partir de nós como bloqueios, é o primeiro passo para que a gente possa vencê-los. Porque enquanto a gente não fizer isso, enquanto a gente ficar sempre culpando o que está fora e parar de olhar o que está de fato acontecendo dentro de nós, a gente vai perder a grande oportunidade, que é essa vitória sobre nós mesmos que a gente precisa empreender todos os dias. Porque toda vez que a gente tem um grande objetivo para vencer, para conquistar, pode ter certeza que você vai ser testado, mas você não vai ser testado só pela vida ou por Deus ou pela espiritualidade, você vai ser testado por você mesmo. Você mesmo vai ser testado por suas próprias capacidades, porque a sua mente ela vai ter uma capacidade muito grande, e nós temos uma capacidade muito grande de autossabotagem.
A gente fica o tempo todo criando na nossa mente que nós não somos capazes, que a gente não vai conseguir, ou que as pessoas vão nos julgar, ou que a gente vai errar, ou que a gente vai fazer mal feito, ou que, enfim, são vários medos, vários bloqueios, várias questões várias histórias que nós contamos para nós mesmos, e obviamente também traz aí uma carga do nosso passado, tudo aquilo que já ouvimos dos outros, de tudo aquilo que outras pessoas nos fizeram acreditar sobre nós mesmos, que a gente precisa reconhecer. Será que esse medo que eu estou sentindo é algo que eu de fato estou sentindo porque é uma crença que eu tenho sobre mim, ou é uma história que alguém me contou sobre mim mesma? Olha, eu vou contar uma história para vocês. Teve uma pessoa, isso é uma história real, que ela não consegue fazer contas matemáticas hoje na vida adulta, porque quando ela era pequena, toda vez que ela errava, o pai dela criticava ela e punia ela, porque ela errava as contas, e ela criou um pavor e um medo, e ela ouvia que ela era burra, que ela não conseguia aprender sobre aquilo. E ela cresceu com essa resistência, com esse medo e com esse bloqueio com os números e com a matemática, porque ela ouvia sempre do pai que ensinava contas para ela, que ela não conseguia, que ela era burra, que ela errava demais, que ela demorava para aprender demais, enfim. E isso criou nela um bloqueio para o resto da vida inteira. E quantos bloqueios parecidos com esse a gente não tem na nossa vida, né? Quantas coisas as pessoas, só porque a gente acaba tendo uma certa dificuldade em relação a alguma coisa e a gente é julgado porque a gente precisa ser perfeito e atender um ideal que a sociedade nos impõe, não é isso? E com essa ideal de perfeição, a gente acaba sendo julgado naquilo que a gente talvez não estava preparado para desenvolver naquele momento, ou aquela maneira como estava sendo feito não foi uma maneira que nós conseguíssemos desenvolver. Então, ter esse reconhecimento sobre o que em você, de fato, faz com que você mesmo se pare, se bloqueie e se anule e crie uma inércia na sua própria vida, trazendo essa falta de realização para a sua vida, é que vai fazer com que você possa vencer essa grande objeção, esse grande bloqueio. Então a carta do trevo, ela traz muito forte na energia dela, a energia da insegurança, da falta de crença em si, dos bloqueios e dos medos que nós criamos dentro de nós e que nos impedem, de fato, de empreender e vencer os obstáculos do dia a dia. Embora todos esses obstáculos sejam de fato transponíveis, porque para isso a gente vai precisar treinar a nossa mente com a força do chicote, trazendo esse treino mental constante para fortalecer a nossa mente, para que a gente possa alimentar essa mente de pensamentos positivos sobre nós e ter força de vencer com ações práticas essas dificuldades internas e supostas dificuldades que estão lá no nosso inconsciente, que fazem com que a gente pare e deixe de acreditar na nossa força interior. Falando assim, pode parecer fácil viver ou sair de uma situação dessa, mas muitas vezes não é, porque nós estamos falando de medos, e tudo que é medo apavora a gente, né? Tira a gente do nosso centro de força, do nosso poder de realização. O medo, ele causa dentro de nós uma série de reações físicas e emocionais, de insegurança. O medo, ele faz com que a gente trave, com que a gente esqueça algo que a gente tem que falar. Por exemplo, quando a gente vai falar algo para muitas pessoas, tem gente que bloqueia falar em público, tem medo de falar em público, né? A boca seca, fica nervoso, as pernas tremem, tem gente que desmaia de medo. Então o medo, ele causa uma série de reações adversas no nosso corpo físico e também no nosso corpo espiritual, porque através do medo a gente acaba entrando numa frequência de escassez, numa frequência de incapacidade, e aí nós não somos enxergados pelas forças positivas. Obviamente nós vamos ser enxergados pelas forças negativas, e alimentar esse medo cada vez mais só vai fazer com que as nossas forças cada dia sucumbam cada dia mais, e aí sim a gente vai paralisar e a gente não vai conseguir de fato vencer esses desafios.
E esse exercício, ele muitas vezes, ele requer que a gente busque ajuda, porque quando a gente entra na carta do trevo e cria esse monte de bloqueios internos, ou acaba ativando esses bloqueios internos diante de uma situação na vida, para que eles sejam de fato trazidos à tona e curados e tratados, a gente precisa de fato pedir uma ajuda às vezes até profissional, em busca mesmo de uma terapia, em busca de um tratamento terapêutico, psicoterapêutico, para que a gente possa entender melhor o funcionamento da nossa mente, entender como está funcionando as nossas emoções, o que é que está de fato nos auto-sabotando, trazer esse autoconhecimento para que a gente possa, com essa ajuda externa também, sair, pelo menos ter condições de trazer clareza para essa situação e de conseguir, com persistência, com bastante empenho, né, a gente conseguir trazer essa luz e trazer uma ação diferente, um movimento diferente sobre essa realidade, para que a gente possa criar uma nova realidade na nossa vida. Não permita que os teus medos paralisem você diante de um sonho que você precisa viver e que você quer viver. Acredite, você é a única pessoa que precisa acreditar e que deve acreditar acima de qualquer coisa na sua própria capacidade. E se existe algo que não está ainda da forma como você gostaria que estivesse, seja persistente e vá em busca de conhecimento, vá em busca de aprimoramento, mas não deixe os seus sonhos ficarem parados ou sem realização por falta de persistência sua. Por exemplo, quando a gente começa algo novo, quando esse objetivo que a gente traça é algo que a gente nunca fez na vida, por exemplo, é muito natural que o medo ele seja muito característico desse momento, porque a gente não sabe o que vai acontecer. O fato de a gente querer sempre controlar tudo, e tem pessoas que são muito mais controladoras do que outras, a gente quer controlar todos os acontecimentos da vida, e isso faz com que a gente tenha muito medo do incerto, medo do novo, medo do que a gente não tem condição de prever, né? E aí o que acontece? Muitas vezes a gente precisa entender que o erro ele faz parte da caminhada. Você vai errar. Eu sempre vou errar. Principalmente quando a gente vai fazer algo novo, a gente está mais suscetível aos erros, aos riscos. Isso a gente precisa entender que é a realidade da vida. Isso acontece com todo mundo, não é só comigo, não é só com você, é com todo mundo. Todo mundo já sentiu medo de fazer algo novo. Todo mundo já ficou sem saber o que ia fazer e teve que arriscar e acreditar na fé e ter fé naquilo que estava fazendo e ver no que tinha que dar. Obviamente se preparou, organizou, fez tudo da melhor maneira possível para que desse totalmente certo, mas a vida ela não é assim redondinha, ela traz dificuldades e ela traz testes, porque senão a gente não tem como vencer, não tem como se superar. Então, mesmo que você se planeje, mesmo que você sempre vai sair alguma coisa fora do teu planejamento, e isso vai treinar a sua paciência, a sua persistência, a sua fé em você mesmo. Então isso é o natural, isso já tem que ser esperado. Importante que você corrija rápido, importante que você esteja aberto para aprender com os seus próprios erros, para que na próxima vez que você for fazer, você fazer melhor. Então, essa autocobrança que a gente traz lá do chicote, essa carta ela está muito ligada à carta do chicote, ela faz também com que a gente acabe se punindo muito e criando um bicho de sete cabeças de algo que às vezes só precisava que a gente tivesse um pouco mais de dedicação, de empenho, de paciência, de persistência lá do cavaleiro, para que a gente pudesse continuar fazendo o movimento um dia após o outro ali, fazendo o movimento até chegar nesse objetivo final, né? Então, a carta do trevo, ela tem uma imagem em alguns baralhos que é um raminho de trevo, outras é uma folhinha de trevo. Em outras, traz também a carta dos obstáculos, que são aquelas paus e pedras no caminho, né? Que aí, cada uma carta, ela vai ter uma conotação geral, um significado geral, mas falando de intuição, falando de leitura intuitiva, a imagem de cada carta, ela conta muito e ela fala muito. Então, tudo vai depender muito também da imagem que está aí no seu deck
e o significado que você está atribuindo a ela de acordo com aquilo que ela te passa, a energia que ela te passa, né? Então, perceba que o trevo, ele também fala um pouco sobre sorte, né? O trevo, essa carta ela tem umas duas conotações, apesar de muitos falarem que é uma carta negativa, mas ela não só é uma carta negativa, ela tem também uma conotação positiva, que é aquela pequena sorte, aquele jogo de sorte que a gente tem na vida, dizer assim, olha, você tem uma chance, você tem uma oportunidade, né? Você vai ter que vencer seus medos internos, mas existe uma chance de você conseguir. Então acredite nessa chance, aposte na sua chance, aposte em você mesmo. No baralho, inclusive a carta do trevo, para quem tem o Petit Lenormand, ele traz o símbolo dos ouros, né? Que é o 6 de ouros. Os ouros no tarô e no Petit Lenormand fala muito sobre realizações materiais. E vou falar um pouquinho sobre isso, na verdade não era para estar falando tanto sobre isso, mas vai ser importante para a gente entender um pouco sobre essa carta, né? Porque o 6 de ouros, ele fala justamente sobre essa necessidade que a gente precisa se aperfeiçoar mais no caminho, né? Pesquisar melhor antes de realizar aquela tarefa, buscar de fato, dentro dessas realizações que a gente precisa empreender, esse equilíbrio pessoal, né? Vencer essa limitação pessoal, buscar de fato vencer essas indecisões que a gente acaba tendo, essa hesitação temporária pelo medo, né? Ou por alguma limitação pessoal. Então pede aí esse momento de parada para que a gente possa refletir sobre o que de fato está nos impedindo de realizar essa conquista. Então, falamos sobre o significado positivo do trevo, né, que é essa chance, essa oportunidade que a vida pode nos trazer, mas grande parte ela traz uma advertência. Então, ela diz assim, olha, existem obstáculos, né, no caminho que são, na verdade, transponíveis. E em algumas jogadas, vai depender da jogada que você vai fazer, ele pode trazer uma conotação, sim, de obstáculos externos, de pequenas dificuldades que a vida vai trazer, mas na maioria deles eu vejo isso como inseguranças internas, tá? Ele também traz muito forte essa questão da dificuldade interna que nós mesmos criamos. Então, são os problemas passageiros, que parecem ser grandes, mas no fundo não são, que requer da gente um jogo de cintura, entende? Então, o conselho dessa carta é para você acreditar na sua força interior. Né? Entender que essas dificuldades elas são passageiras, pede que você pare, reflita, olhe para dentro de você, perceba o que de fato está impedindo. É o medo do novo, é o medo do julgamento dos outros, é a sua falta de conhecimento sobre uma determinada coisa que você precisa se aprofundar mais. O que é esse medo? Né? O que está te impedindo? É de repente uma procrastinação ou é um comportamento autossabotador que você mesmo tem? Né, de não acreditar em você, ou de sempre deixar suas coisas para depois, ou sempre estar culpando os outros por coisas que você deveria ser responsável pela sua própria vida. Então, parar para fazer essa reflexão, né? Esperar um pouquinho para tomar a decisão, se centrar em si, tá? Evitar conflitos, buscar fazer um acordo, né? Quando estiver percebendo que a coisa está travada, a coisa não está indo. Então, buscar parceria, buscar ajuda, de fato, conversar sobre o assunto com alguém que você confia, para você poder clarear um pouco sobre essa situação, o que está acontecendo de fato, né? E ter sabedoria e jogo de cintura para contornar e transpor os obstáculos. Então a carta do trevo ela traz essa essência e essa conotação importante. Quando ela cai num jogo, a gente é sempre um momento de parada e reflexão, de olha, precisa parar aqui para você refletir sobre o que está travando. O que está dentro de você ou fora de você que está impedindo você, ou que você está permitindo que te impeça de chegar no teu objetivo. Então, responder essa pergunta é a carta do trevo. Eu desejo que vocês olhem essa carta como se estivesse olhando dentro de vocês mesmos para buscar essa resposta, porque essa energia ela é muito poderosa e é poderosa para destruir, inclusive, os nossos
objetivos, sonhos. Tem muitos sonhos, muitos objetivos que ficam parados na carta do trevo. Não deixe e não permitam que isso aconteça com vocês. Resgata a força do cavaleiro, resgata a força do movimento, dá os passos necessários, né, constantes, persistentes, e vá em busca dos teus objetivos. Que o povo cigano lhe ilumine, que o povo cigano lhe dê essa energia de movimentar os teus pensamentos e movimentar as tuas emoções de uma forma que sejam salutares, para que você possa reconhecer dentro de si aquilo que de fato te impede de avançar rumo aos teus objetivos, de manter-se firme dentro da sua própria caminhada. Que os divinos pais e mães orixás te iluminem, te abençoe hoje e para todo sempre. Que assim seja e assim será. Optá, povo cigano. Alza, alza hermano, cántale, canta.